Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Direto do Forno e hoje com um assunto quente. Hoje, 1º de março, se comemora o aniversário da cidade maravilhosa, o Rio de Janeiro. Esse ano, 2021, ela faz 456 anos. E nada mais justo é fazer um vídeo sobre a história da fundação da cidade. Porém, muito mais interessante é falar sobre o contexto dessa fundação, que foi no meio das invasões francesas no Brasil e também da colonização francesa da Baía de Guanabara, a chamada França Antártica. O quê? Você não sabia que a França já colonizou o Brasil? Então, antes de eu contar essa história, você já sabe. Deixa aí o gostei no vídeo, se inscreve no canal e se curtiu, compartilha com os amigos. Galera, rumo a 1.300 inscritos. Muito obrigado a vocês que nos ajudaram a bater a meta dos 1.200 numa velocidade impressionante e obrigado por acompanharem o Direto do Forno e também outros recados. Não esquece que aqui embaixo na descrição estão as referências que eu uso para fazer o vídeo e também as minhas redes sociais com foco para o meu Instagram, que eu estou fazendo conteúdo diário em formato de colunas sobre história e política e também faço complementos para os vídeos. Segue lá. Mas chega de papo furado, vamos logo pro vídeo. Antes de falar do Rio de Janeiro, eu tenho que falar da região da Baía de Guanabara. Os europeus começaram a fazer relações com as tribos que ali viviam, principalmente os tupinambás, e logo fizeram transações que envolviam a troca do pau-brasil nativo da nossa região e objetos de ferro e outros utensílios que eram muito úteis para os indígenas e que eles mesmos usavam como objeto de troca com as outras tribos. É como o cientista político Jorge Caldeira, no seu História da Riqueza do Brasil, nos conta. A principal atividade que era feita entre europeus e indígenas para fazer uma relação social básica era justamente fazer transações comerciais na base do escambo entre madeira, tabaco, algodão que existia na região nativa e os utensílios europeus e também a política de casamentos entre europeus e filhas de chefes indígenas que acabavam fazendo as alianças e também faziam com que os indígenas não atacassem os aliados europeus, que na prática seriam seus genros. Porém, esse comércio de pau-brasil e outras coisas da terra brasileira vão ser muito atraentes para outros lugares da Europa, como Espanha e a própria França. Os franceses já faziam, desde o começo do século XVI, um monte de expedições por toda a costa da região brasileira, desde o Maranhão até a região da Baía de Guanabara. E o mais interessante é que foram os franceses que conseguiram fazer mais alianças com as tribos tupinambás que viviam na região da Baía de Guanabara, expulsando muitos dos negociantes portugueses e construindo ali uma fortíssima rede de comércio entre franceses e tupinambás. Inclusive, as uniões de líderes tupinambás que vão se aliar aos franceses ganharão o nome de tamoios. Entretanto, com o avanço da colonização portuguesa no Brasil, com a missão colonizadora, as capitanias hereditárias, a partir da década de 1530, alguns franceses começam a ter uma ideia de fazer uma missão colonizadora na Baía de Guanabara. Essa região teria um duplo objetivo. O primeiro, de fazer com que os franceses mantivessem, sem influências externas, o fluxo de comércio entre indígenas tupinambás e os próprios franceses. O pau-brasil, o tabaco e o algodão que era plantado no Brasil era muito importante para os europeus. Além disso, eles queriam fazer na Baía de Guanabara um entreposto naval que interferisse nas rotas de comércio para as Índias, que estavam sendo muito fortemente monopolizadas por navios espanhóis e portugueses. E é com base nessa argumentação que o cavaleiro Nicolas Villagnon vai convencer o monarca Henrique II, rei da França, assim como seu primeiro-ministro Gaspard de Coligny, para patrocinar a missão colonizadora do Villagnon para as terras brasileiras. A França Antártica seria fundada, fortemente sustentada nas alianças com os tupinambás, o que garantiria bastante proteção e também estabilidade administrativa na região. Tudo isso vai começar em 1554. Em 1555, a frota do Villagnon vai chegar na Baía de Guanabara, fazendo na primeira ilha, a ilha de Serigipe, o primeiro forte francês na região, o Forte Coligny, em homenagem ao primeiro-ministro.
Um ano depois, em 56, eles vão criar em terra firme agora a cidade de Henryville, em homenagem ao rei Henrique, que na prática era uma pequena vila muito mal organizada, com casinhas de madeira, cerca de 60 pessoas morando lá, e que era um começo, mas nem se compara a gente falar que era uma cidade ou uma grande vila. E é importante a gente ter essa noção, porque no começo da colonização do Brasil, tudo ainda era muito rústico, tinha muita pouca pessoa, e os indígenas ainda compunham grande parte das pessoas na região. Nesses anos, o fluxo de comércio entre tamoios e franceses vai continuar, vai ser mantido de forma satisfatória, só que já começa a ter uns certos motins e revoltas na administração do Vilagnon. Ele era considerado um chefe muito autoritário, que fazia um monte de regrinhas onde normalmente não se faziam regras, como por exemplo na política de casamentos entre europeus e indígenas, o que fez com que muitos europeus se enfinhassem nas matas e acabassem vivendo a vida indígena. Assim como outros franceses começaram a voltar para a França, vendo que dali não tinha muito uso para eles, não tinha muita capacidade de se mudar de vida. Porém, o Gaspar de Coligny, recém-convertido ao calvinismo, ao protestantismo, que tem essa visão do João Calvino, que na França vai ser chamado de huguenotes, utiliza da colônia da França Antártica como um refúgio para as ideias protestantes e principalmente para se iniciar uma campanha missionária de missionários protestantes convertendo indígenas e fazendo frente aos missionários jesuítas católicos. E nisso vai acontecer o primeiro culto protestante das Américas, em 1557, a chamada Confissão de Guanabara. Um desses pastores, inclusive, era o Jean Delery, que é um grande pastor calvinista daquela época e um dos principais calvinistas franceses do momento. Só que logo começa a dar muita coisa errada, porque os protestantes não conseguiram lograr muito êxito fazendo a conversão de indígenas. Afinal de contas, em uma política diferente dos católicos, que colocam os indígenas como almas racionais, que conseguem ouvir a divindade e dessa forma sentir Deus, os protestantes não iam nessa. Já que os protestantes têm essa visão maior de você conseguir sintetizar, entender e interpretar a fé dos livros sagrados e conseguir dessa forma entender a profundidade da divindade. E os indígenas não tinham essa noção. Eles não tinham escrita, não tinham uma noção diferenciada europeia de bem e mal. Então os protestantes logo vão colocar que os indígenas não eram racionais, eram considerados animais de acordo com as questões religiosas dos calvinistas daquele momento. E isso vai dar uma grande briga, porque vai fazer um grande confronto entre as alianças protestantes e indígenas, fazendo inclusive muitos protestantes fazerem rituais de suplício, que na prática é você torturar um indígena ao ponto dele renunciar à sua fé, e muitos não renunciavam e eram mortos. Esse embate já vai dar uma ruptura interna na administração francesa da região, o que vai fazer com que, quando os portugueses começam a fazer uma reação a essa colônia da França Antártica, os franceses não estejam mais tão fortes quanto no começo da expedição. E isso vai acontecer, porque em 1558, a rainha Catarina, rainha regente, já que o rei de fato, o pequeno Sebastião, ainda era uma criança, vai nomear para terceiro governador-geral do Brasil o Mendes Sá, que era um cara mais velho e tinha uma grande fama em fazer estabilidade nas administrações coloniais portuguesas. E o Mendes Sá vai começar uma campanha de reação aos franceses, mandando uma força em 1558 mesmo para atacar os franceses na Baía de Guanabara, fazendo com que, em 1560, ele consiga expulsar a grande maioria dos franceses e destruir o Forte Coligny. Só que também é interessante falar, em 59, um ano antes desse sucesso português, o próprio Vilagnon já tinha voltado para a França para fazer uma prestação de contas de por que estava tendo tanta treta ali na região da França Antártica. Então, quando Mendes Sá chega em 1560, realmente não tem mais uma grande liderança como o Vilagnon era. Então ficou até mais fácil esse ataque dos portugueses contra os franceses. O Mendes Sá vai conseguir expulsar grande parte dos franceses e destruir o forte. Porém, ele não vai conseguir acabar com todos os franceses, não vai conseguir fazer aliança com os tamoios e muito menos vai conseguir impedir completamente o fluxo de comércio entre tamoios e franceses. Afinal de contas, ele não tinha recursos nem pessoal para isso.
Acontece que a rainha Catarina vai mandar em 1562 o sobrinho do Mendes Sá, o Estácio de Sá, para fazer uma campanha definitiva de expulsar os franceses e fazer, na região da Guanabara, uma cidade, para se facilitar o controle e a proteção da região. E lá vai o Estácio de Sá para Salvador, capital do Brasil, pegar tropas com seu tio, vai descer em 1563 para o Rio de Janeiro, vai fazer alianças com as tribos Termiminós, que eram inimigas fortíssimas dos tamoios, e fazia dessa forma uma aliança com a liderança Termiminós, que era o Araribóia, que depois vai ser o fundador de Niterói, e nisso, essa aliança Termiminós e portugueses vão fazer um grande ataque à região da Baía de Guanabara, acabando com os fluxos de comércio entre franceses e tamoios, acabando inclusive com muitas tribos tamoios, e para fazer uma defesa da região, em 1565, o Estácio de Sá vai fundar, em uma das áreas da Baía de Guanabara, o que a gente vai chamar de São Sebastião do Rio de Janeiro. E a história da fundação não acaba por aí. Apesar de fundada, logo será atacada por tropas francesas que vão querer reaver o território perdido. Essas lutas vão durar até 1567, que vai ter uma grande luta entre franceses, tamoios, termiminós e portugueses. Vai ter vitória portuguesa, porque o Mendes Sá vai continuar mandando reforços de Salvador para ajudar o sobrinho. E em 67, de fato, vai acabar as guerras. É assim, pelo menos as grandes batalhas, com a morte, inclusive, do Estácio de Sá por uma flecha envenenada. Haverá depois um outro ataque em 1570, mas esse ataque não vai ser tão forte não. Os portugueses vão vencer com relativa facilidade, e isso em 1570 vai colocar um fim à colônia da França Antártica e também ao comércio e o controle de relações dos franceses com os indígenas tamoios, que também, em grande parte, serão exterminados. E é isso, galera. É muito interessante ver como a fundação do Rio de Janeiro, 456 anos atrás, estava inserido num contexto muito típico do começo do século XVI. A questão do novo mundo e o seu desbravamento, as relações entre europeus e indígenas, as políticas colonizadoras, as guerras religiosas que faziam católicos e protestantes fazerem muitas divergências e extermínios em muitas regiões da Europa e que foram trazidas para o novo mundo. É muito interessante esse começo de Brasil e esse contexto que estava acontecendo. Espero que tenham gostado, entendido a importância da fundação do Rio de Janeiro nesse contexto de colonização brasileira, e espero vocês na quinta-feira para mais um Direto do Forno. Até lá!